O ar-condicionado da Delegacia de Homicídios de São Paulo lutava contra o calor sufocante de fevereiro. Raquel Almeida ajustou os óculos sobre o nariz, enquanto revisava pela terceira vez o relatório que tinha nas mãos. Cada palavra devidamente verificada, cada vírgula no lugar certo. Aos 34 anos, ela havia transformado o controle em uma forma de arte. Controle sobre seus casos, sobre suas emoções, sobre cada aspecto de sua vida meticulosamente organizada. Raquel, tem um minuto? A voz do delegado Marcos Ferreira a tirou de sua concentração. Ele estava parado na porta de sua sala, segurando uma pasta e exibindo aquela expressão que ela conhecia bem. Havia algo novo chegando. Claro, delegado, Raquel respondeu, endireitando-se na cadeira. Mesmo após 12 anos trabalhando junto, ela mantinha o mesmo profissionalismo formal do primeiro dia. Temos uma nova perita criminal chegando da nossa unidade do Rio de Janeiro, Marcos explicou, entrando e fechando a porta atrás de si. Marina Santos, 29 anos, especialista em análise de cena de crime e balística. O pessoal de lá só fala maravilhas. Ela vai trabalhar na nossa equipe a partir de hoje. Entendido. Raquel assentiu, já mentalmente reorganizando a distribuição de tarefas. Alguma razão específica para a transferência? Questões pessoais, aparentemente. Mas a gente não reclama. Ela é excelente no que faz. Marcos fez uma pausa, estudando Raquel com aquele olhar paternal que às vezes assumia. Achei que seria bom você fazer a integração dela. Mostrar como as coisas funcionam por aqui. Apresentá-la à equipe. Você tem aquele jeito organizado de fazer as coisas. Raquel quase sorriu. Jeito organizado era o eufemismo que todos usavam para sua reputação de ser excessivamente rígida e controladora. Mas ela não se importava. Essa rigidez havia lhe rendido uma taxa de resolução de casos invejável e o respeito, ainda que distante, de seus colegas. Quando ela chega? Raquel perguntou. Marcos olhou para o relógio. Em cerca de 20 minutos. Ela está finalizando a papelada com RH. 23 minutos depois, Raquel estava organizando os arquivos de casos ativos em sua mesa quando ouviu uma batida suave na porta de sua sala. Entre, ela disse sem levantar os olhos, terminando de etiquetar uma pasta. Oi, você deve ser a delegada Raquel Almeida? A voz era calorosa, com um sotaque carioca suave que imediatamente contrastava com a formalidade do ambiente. Raquel levantou o olhar, e por uma fração de segundo, algo estranho aconteceu. Ela esqueceu o que ia dizer. Marina Santos estava parada na porta com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Cabelos castanhos com reflexos dourados caíam soltos sobre seus ombros. Alguns fios rebeldes escapando para emoldurar um rosto que irradiava uma energia que Raquel não conseguia definir. Olhos castanhos claros a observavam com curiosidade e simpatia. E havia algo na forma como Marina segurava sua mochila, casual e descontraída, que parecia completamente deslocado no ambiente formal da delegacia. Sim. Raquel se recuperou rapidamente, levantando-se e estendendo a mão de forma profissional. Delegada Raquel Almeida, você deve ser Marina Santos. Marina mesmo, ela respondeu, apertando a mão de Raquel com firmeza calorosa. Mas pode me chamar só de Marina. Todo mundo chama, ou Mari, se preferir. No Rio, uns me chamavam de Mari, outros de Marininha. Ah, desculpa, eu falo demais quando estou nervosa. Havia algo desarmante naquela honestidade direta. Raquel se pegou relaxando a postura formal por um milissegundo antes de se recompor. Marina, então, bem-vinda à equipe. O delegado Ferreira me pediu para fazer sua integração. Que ótimo! Marina entrou na sala, seus olhos imediatamente escaneando as estantes perfeitamente organizadas, os arquivos alinhados com precisão militar, a planta suculenta solitária no canto da mesa. Nossa, você é bem organizada, hein? Minha mesa no Rio era um caos total. Sempre dizia que ia arrumar, mas... Organização é essencial em nosso trabalho, Raquel interrompeu, talvez mais bruscamente do que pretendia. Vamos começar? Tenho uma agenda apertada hoje. Se Marina notou a frieza, não demonstrou. Claro, estou pronta. Aliás, só queria agradecer por dedicar seu tempo para me mostrar as coisas.
Sei que você deve estar super ocupada. Raquel assentiu curtamente e começou o tour pela delegacia. Apresentou Marina aos outros membros da equipe. O investigador Paulo Santos, que fez uma piada sobre terem o mesmo sobrenome. A escrivã Júlia Martins, que imediatamente ofereceu ajuda com qualquer coisa que Marina precisasse. E o investigador veterano Carlos Mendes, que mal levantou os olhos do computador para cumprimentá-la. Durante todo o processo, Raquel manteve sua postura profissional e distante. Mas havia algo perturbador acontecendo. Algo que ela não conseguia nomear. Cada vez que Marina sorria, cada vez que ela fazia uma pergunta com aquela curiosidade genuína, cada vez que seus olhos se iluminavam ao discutir aspectos técnicos do trabalho, Raquel sentia uma espécie de desconforto. Não era negativo, exatamente. Era mais como se algo dentro dela estivesse prestando atenção de uma forma que não deveria. E este é o laboratório de análise, Raquel explicou, abrindo a porta para uma sala equipada com microscópios, equipamentos de análise balística e armários cheios de evidências catalogadas. Você vai passar bastante tempo aqui. Os olhos de Marina literalmente brilharam. Isso é incrível. Vocês têm um microscópio de comparação balística atualizado? No Rio a gente estava com um modelo antigo que vivia quebrando. Ela se aproximou do equipamento com o cuidado reverente de quem realmente ama seu trabalho. Foi instalado há 6 meses. Raquel confirmou, observando Marina examinar o microscópio. Havia algo na forma como ela se movia, com uma graça natural e despreocupada, que contrastava completamente com a rigidez que Raquel carregava em cada gesto. Você realmente ama o que faz. Raquel comentou de repente, surpreendendo a si mesma por vocalizar a observação. Marina olhou para ela, sorrindo. Amo mesmo. Eu sei que pode parecer estranho se empolgar com análise de evidências de crimes, mas tem algo sobre descobrir a verdade, sabe? Sobre usar ciência para fazer justiça. Me fascina desde que era criança. Raquel assentiu lentamente. Ela entendia aquele sentimento, embora não se lembrasse da última vez que havia falado sobre isso com tanta paixão. Quando fora a última vez que ela havia sentido aquela empolgação sobre seu trabalho, em vez de apenas executá-lo com competência? Bom, vou deixar você se familiarizar com o espaço, Raquel disse, recuando em direção à porta. Se precisar de algo, minha sala é a terceira à esquerda no corredor. Raquel? Marina a chamou quando ela já estava saindo. Obrigada, de verdade. Sei que ser a novata pode ser complicado, mas você está tornando isso bem mais fácil. Raquel apenas acenou com a cabeça e saiu, mas enquanto caminhava de volta para sua sala, percebeu que seu coração estava batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ridículo, ela murmurou para si mesma. Você está apenas cansada. Muitos casos, pouco sono. Mas no fundo, em um lugar que ela não queria examinar muito de perto, Raquel sabia que não era cansaço. Era algo completamente diferente, e isso a assustava mais do que qualquer caso que já havia investigado. Se você está gostando desta história sobre descobertas inesperadas e conexões que desafiam o que pensamos saber sobre nós mesmos, inscreva-se no canal. Vamos percorrer essa jornada juntos. Naquela noite, deitada em sua cama em seu apartamento silencioso em Pinheiros, Raquel não conseguia dormir. Sua mente voltava repetidamente para momentos do dia, o sorriso de Marina, a forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre seu trabalho, aquela energia vibrante que parecia preencher qualquer espaço onde ela estivesse. Isso não deveria estar acontecendo. Raquel sussurrou para o teto escuro. Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguia parar de pensar. E pela primeira vez em muito tempo, Raquel Almeida sentiu que seu famoso controle estava começando a escapar de suas mãos. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Marina, e a delegacia havia se acostumado com sua presença calorosa. Ela tinha o dom de tornar o ambiente mais leve, trazendo café para todos nas manhãs difíceis, lembrando aniversários, fazendo piadas que arrancavam sorrisos até de Carlos, o mais carrancudo da equipe. Raquel observava tudo de longe, mantendo sua distância profissional. Ou pelo menos tentando. Porque, para seu crescente desconforto, ela se pegava cada vez mais consciente da presença de Marina. Sabia quando ela chegava pela manhã, pelo som de sua voz alegre cumprimentando todos.
Notava quando Marina prendia o cabelo em um coque bagunçado, ao se debruçar sobre análises complexas. Percebia o pequeno vinco que se formava entre suas sobrancelhas quando estava concentrada, e isso a incomodava profundamente. Raquel, Marina, minha sala. Agora. A voz do delegado Ferreira interrompeu seus pensamentos. Ela e Marina trocaram olhares interrogativos antes de se levantarem e seguirem para a sala do chefe. Temos um novo caso, Marcos anunciou assim que fecharam a porta. Sobre sua mesa havia fotos de cena de crime e relatórios. Homicídio na Zona Leste. Vítima é Ricardo Mendes, 38 anos, empresário do ramo de construção civil. Encontrado morto em seu apartamento esta manhã pela empregada doméstica. Raquel pegou as fotos, seu cérebro imediatamente mudando para o modo de investigação. A cena mostrava um homem bem vestido, caído no chão de um apartamento luxuoso, uma mancha de sangue sob seu corpo. Causa da morte? Ela perguntou. Aparentemente um tiro no peito. Marcos respondeu. Mas aqui está a parte interessante. Não há sinais de arrombamento, nada foi roubado, e a arma não foi encontrada na cena. Marina se aproximou, estudando as fotos com olhos analíticos. Isso sugere que a vítima conhecia o assassino. Deixou a pessoa entrar voluntariamente. Exatamente, Marcos concordou. Quero vocês duas neste caso. Raquel lidera a investigação, Marina faz a análise forense completa. A cena ainda está preservada. Vocês podem ir agora. No carro a caminho da cena do crime, Raquel dirigia em silêncio enquanto Marina revisava os arquivos no tablet. O trânsito de São Paulo estava particularmente caótico naquela tarde de quinta-feira, dando-lhes tempo demais para ficar confinadas no espaço pequeno do veículo. Então, Marina quebrou o silêncio. Você trabalha em homicídios há quanto tempo? 8 anos. Raquel respondeu, mantendo os olhos na rua. Antes disso, passei 4 anos em crimes patrimoniais. Deve ter visto muita coisa pesada. Marina comentou, seu tom se tornando mais suave. Como você lida com isso? Com toda a violência, as perdas? Raquel considerou a pergunta. Ninguém havia lhe perguntado isso há muito tempo. As pessoas assumiam que ela simplesmente lidava, que seu profissionalismo frio era prova suficiente de que nada a afetava. Você cria distância, ela finalmente respondeu. Não pode deixar emocional, tem que focar nos fatos, nas evidências, no trabalho a ser feito. Marina murmurou pensativamente. Faz sentido, eu acho, mas... Não fica pesado? Carregar tudo isso sozinha, sem nunca processar o impacto emocional? Raquel sentiu uma pontada de irritação. Ou era defensividade. Funciona para mim há 12 anos. Não preciso de terapia de grupo no meio de uma investigação. Houve um momento de silêncio tenso. Então Marina disse suavemente. Desculpa. Não quis te ofender. Eu só... tendo a me preocupar com as pessoas, sabe? É um defeito meu. Raquel sentiu uma onda de culpa. Não, desculpa. Eu fui grosseira. É que... eu não sou muito boa com conversas pessoais. Percebi, Marina disse. Mas havia um tom de humor gentil em sua voz, sem julgamento. Mas tudo bem, todo mundo tem seu jeito de funcionar. Elas chegaram ao prédio onde ocorrera o homicídio, um edifício moderno de alto padrão na Vila Prudente. O apartamento era no 10º andar, e quando entraram na cena já devidamente isolada, Raquel imediatamente começou sua avaliação metódica. Marina, por sua vez, se transformou. Toda aquela leveza casual desapareceu, substituída por um foco intenso e profissional. Ela se moveu pela cena com precisão cirúrgica, documentando tudo, coletando evidências, examinando ângulos e trajetórias. Raquel se pegou observando-a trabalhar. Havia uma beleza na forma como Marina se movia, uma dança metódica entre ciência e intuição. Ela falava baixinho enquanto trabalhava, gravando observações em seu gravador, ausência de sinais de luta, porta de entrada sem danos. Vítima estava relaxada quando foi atingida, provavelmente sentada no sofá inicialmente. Encontrou algo? Raquel perguntou aproximando-se. Marina apontou para o sofá. Veja aqui. Há 2 taças de vinho, ambas parcialmente cheias. A vítima estava bebendo com alguém. E olha isso. Ela pegou uma das taças com cuidado usando luvas. Marca de batom nesta aqui, diferente da outra. Então, provavelmente era uma mulher.
Raquel concluiu, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Esposa, amante, vamos descobrir, Marina disse, guardando as taças em sacos de evidência. Mas há mais. A trajetória do tiro, se eu estiver certa, e a autópsia vai confirmar, o atirador estava aproximadamente aqui. Ela se posicionou a cerca de 1,5 metros de distância do local onde o corpo fora encontrado. Distância íntima. Não foi um estranho, Raquel. Foi alguém muito próximo. Raquel observou Marina explicar sua análise, admirando a clareza de seu raciocínio, a paixão evidente em cada palavra. E então, seus olhos se encontraram. Por um momento que pareceu se estender mais do que deveria, elas apenas se olharam. Marina tinha aquele pequeno vinco entre as sobrancelhas, concentrada, mas havia algo mais em seus olhos. Uma intensidade que fez o coração de Raquel pular uma batida. Isso não deveria estar acontecendo, Raquel pensou abruptamente, desviando o olhar rapidamente. O quê? O que não deveria estar acontecendo? Você está apenas trabalhando em um caso. Mas ela sabia. No fundo, ela sabia que não estava pensando apenas sobre o caso. Elas passaram as próximas horas processando a cena, entrevistando vizinhos, coletando informações. Marina trabalhava com eficiência impressionante, mas entre as tarefas, ela fazia pequenos comentários, pequenas observações que mostravam que estava prestando atenção em Raquel também. Você precisa comer algo, Marina disse quando o relógio marcou 8 da noite. Vi você pular o almoço. Não é saudável. Estou bem, Raquel respondeu automaticamente. É sim? Marina a estudou com aqueles olhos penetrantes. Porque você está com aquela ruga de tensão na testa que aparece quando você está com fome. Percebi que você faz isso. Raquel piscou, surpresa. Você... percebeu isso? Marina deu de ombros, mas havia um leve rubor em suas bochechas. Eu presto atenção. Vem. Tem uma padaria boa na esquina. Minha conta. Podemos revisar o caso enquanto comemos. Sentadas na padaria iluminada, dividindo sanduíches e café, algo mudou. Talvez fosse o cansaço da longa jornada, talvez fosse o ambiente informal fora da delegacia, mas Raquel se percebeu relaxando. Elas discutiram o caso, teorias e próximos passos, mas a conversa ocasionalmente derivava para outros assuntos. Por que você se transferiu do Rio? Raquel perguntou de repente. Você não precisa responder se for muito pessoal. Marina tomou um gole de café antes de responder. Não é segredo. Terminei um relacionamento longo. Achei que precisava de um recomeço, sabe? Um lugar novo, sem memórias em cada esquina. Quanto tempo vocês estavam juntos? Raquel perguntou, assumindo automaticamente que era um ele. 5 anos, Marina respondeu, e então acrescentou casualmente. Ela era advogada. Conheci no trabalho, na verdade. Um caso que ela estava defendendo. Ela. A palavra ecoou na mente de Raquel. Ela. Marina estava falando sobre uma mulher. Marina era... Oh! Foi tudo que Raquel conseguiu dizer, sua mente subitamente em branco. Marina a olhou, uma expressão cautelosa surgindo em seu rosto. Isso é um problema? O quê? Não! Não, claro que não. Raquel se apressou em dizer, talvez rápido demais. Eu só... não sabia. Não que importe. Não importa. Para mim, para o trabalho, não importa de jeito nenhum. Marina relaxou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Bom saber. Algumas pessoas ficam estranhas quando descobrem. Aprendi a ser meio cautelosa sobre quando e como mencionar. Deve ser difícil, Raquel comentou, tentando soar natural enquanto sua mente girava. Ter que esconder parte de quem você é. Às vezes, Marina admitiu. Mas também me ensinou a valorizar as pessoas que me aceitam exatamente como sou e a não perder tempo com quem não aceita. Raquel assentiu, processando essa informação. E enquanto dirigiam de volta à delegacia mais tarde naquela noite, ela se pegou pensando não sobre o caso, mas sobre Marina. Sobre sua coragem em ser autêntica, sobre sua leveza em aceitar quem era. E sobre por que essa informação tinha causado tamanha turbulência em seu próprio peito. Naquela noite,
Deitada na cama novamente insone, Raquel enfrentou uma verdade desconfortável. Ela não estava apenas admirando Marina profissionalmente. Havia algo mais. Algo que a fazia prestar atenção demais, se importar demais, pensar demais. Isso não deveria estar acontecendo. Ela sussurrou novamente para a escuridão. Mas desta vez, ela sabia exatamente o que isso significava, e isso a aterrorizava. O caso Ricardo Mendes consumiu as 2 semanas seguintes. Raquel e Marina trabalharam lado a lado, investigando cada pista, analisando cada evidência. A esposa da vítima, Juliana Mendes, tinha um álibi sólido, mas as análises de Marina das taças de vinho revelaram algo surpreendente. A mulher que bebia com Ricardo não era sua esposa. DNA não corresponde a Juliana. Marina explicou em uma reunião de equipe, projetando os resultados na tela. Consegui uma correspondência parcial no banco de dados. Camila Souza, 27 anos, tem uma condenação anterior por fraude. Amante? Paulo sugeriu. Provável, Raquel concordou, já fazendo anotações. Precisamos localizá-la. Marina, você pode... Já fiz. Marina interrompeu com um sorriso, deslizando uma pasta pela mesa. Endereço atual, local de trabalho, histórico completo. Achei que você ia querer. Raquel pegou a pasta, seus dedos roçando brevemente nos de Marina. Foi um toque acidental, insignificante. Mas Raquel sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu braço. Ela rapidamente puxou a mão de volta, esperando que ninguém tivesse notado sua reação. Mas Marina notou. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e havia uma pergunta ali. Uma curiosidade. E algo mais que Raquel não conseguia, ou não queria, nomear. Esta história de autodescoberta está apenas começando a se aprofundar. Se você quer acompanhar cada momento dessa jornada emocional, inscreva-se no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. A entrevista com Camila Souza revelou o que suspeitavam. Ela era amante de Ricardo há 2 anos, mas ela também tinha um álibi para a noite do assassinato, confirmado por câmeras de segurança de um restaurante onde jantara com amigas. Então voltamos à estaca zero. Paulo resmungou depois que Camila foi liberada. Não necessariamente, Marina disse pensativamente. Há algo que me incomoda. As marcas de batom nas taças eram de cores diferentes, mas nenhuma corresponde ao tom que Camila usava quando a entrevistamos. Então havia outra mulher, Raquel concluiu. Uma terceira pessoa. Exatamente. Marina concordou, seus olhos brilhando com aquela empolgação que sempre aparecia quando ela estava decifrando um quebra-cabeça. Preciso voltar aos registros telefônicos, cruzar com a agenda de Ricardo. Podemos estar procurando alguém que ele conheceu mais recentemente. Eu ajudo. Raquel se ofereceu imediatamente. 2 pessoas vão mais rápido. Elas acabaram trabalhando até tarde naquela noite no escritório de Raquel, espalhando documentos, analisando registros de chamadas e mensagens recuperadas do telefone da vítima. Era quase meia-noite quando Marina se espreguiçou, rolando os ombros com uma careta de dor. Está tensa? Raquel perguntou, notando o desconforto. É esse ombro. Marina explicou, tocando o lado esquerdo. Antiga lesão de quando treinava judô na adolescência. Quando fico muito tempo debruçada sobre documentos, ele reclama. Raquel se levantou antes que pudesse pensar 2 vezes. Vira de costas. O quê? Vira de costas, Raquel repetiu, já se movendo atrás da cadeira de Marina. Eu sei alguns pontos de pressão que ajudam. Minha mãe era fisioterapeuta, me ensinou. Marina hesitou por apenas 1 segundo antes de virar, expondo as costas. Raquel colocou as mãos nos ombros dela, encontrando os pontos de tensão e aplicando pressão cuidadosa. O que ela não esperava era a onda de sensações que aquele simples toque desencadearia. Marina estava quente sob suas mãos, e Raquel podia sentir cada músculo, cada pequeno suspiro de alívio que escapava dos lábios de Marina, enquanto a tensão diminuía. Isso é incrível, Marina murmurou, sua voz soando sonolenta e relaxada. Onde você aprendeu isso?
Minha mãe costumava fazer em mim quando eu estava estressada estudando para concursos. Raquel respondeu, sua própria voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela dizia que não adianta ter um cérebro excelente se o corpo está gritando de dor. Marina riu suavemente. Gosto dela. Ela parece sábia. Era. Raquel corrigiu, suas mãos parando por um momento. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Raquel, eu sinto muito, Marina disse, virando-se na cadeira para olhar para ela. Seus olhos estavam cheios de empatia genuína. Deve ser muito difícil. E ali estava novamente, aquele olhar. Aquela intensidade entre elas que fazia o ar parecer mais denso, mais carregado. Raquel estava dolorosamente consciente de como estavam próximas, de como as mãos ainda descansavam levemente sobre os ombros de Marina, de como seria fácil se inclinar apenas alguns centímetros e... Eu preciso de café, Raquel disse abruptamente, recuando como se tivesse sido queimada. Você quer café? Vou fazer café. Ela praticamente fugiu para a pequena copa da delegacia, suas mãos tremendo enquanto preparava a bebida. O que está acontecendo comigo? Ela sussurrou para si mesma. Isso não pode estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo, mas estava. E a cada dia que passava, ficava mais difícil ignorar. Marina apareceu na porta da copa alguns minutos depois. Raquel, você está bem? Estou ótima. Raquel respondeu rápido demais, sem olhar para ela. Por que não estaria? Porque você está preparando café sem colocar café na máquina, Marina apontou gentilmente. Raquel olhou para baixo e percebeu que estava apenas esquentando água. Eu... estou cansada, só isso. Marina se aproximou e Raquel se forçou a não recuar. Raquel, se eu fiz algo que te deixou desconfortável, por favor me diga. Eu não queria. Você não fez nada, Raquel interrompeu, finalmente olhando para ela, e foi um erro. Porque Marina estava ali, tão próxima, com aqueles olhos preocupados fixos nela. E Raquel sentiu seu coração martelar no peito de uma forma que não tinha nada a ver com medo ou estresse profissional. Então o que é? Marina perguntou suavemente. Você está agindo estranho há dias. Se é algo que eu posso ajudar... Você não pode, Raquel disse, e havia mais emoção em sua voz do que pretendia. Isso é algo que eu preciso resolver sozinha. Marina ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para Raquel com uma expressão que parecia entender muito mais do que deveria. Finalmente ela disse, tudo bem. Mas só para você saber, se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Sem julgamentos. Apenas uma amiga. Amiga. A palavra deveria ter sido tranquilizadora. Mas para Raquel, soou como uma sentença de algo que ela nem sabia que queria até começar a perdê-lo antes mesmo de tê-lo. Elas voltaram ao trabalho, mas a tensão permaneceu no ar. E quando Raquel finalmente chegou em casa às 3 da manhã, exausta e confusa, ela fez algo que não fazia há anos. Chorou. Chorou pela confusão que sentia, pelo medo do desconhecido, pela sensação terrível de que sua vida cuidadosamente controlada estava desmoronando. E chorou porque, pela primeira vez em sua vida adulta, Raquel Almeida estava questionando tudo o que pensava saber sobre si mesma. No dia seguinte, ela evitou Marina tanto quanto possível, enterrando-se em trabalho administrativo, alegando reuniões inexistentes. Mas na delegacia, Carlos comentou casualmente durante o almoço. Marina perguntou por você hoje. Várias vezes. Parecia preocupada. Ela precisa aprender a focar no trabalho em vez de ficar vigiando todo mundo, Raquel respondeu friamente. E imediatamente se arrependeu ao ver a expressão surpresa de Carlos. Ela nunca falava assim sobre colegas. Mas o estrago estava feito. E quando, mais tarde naquele dia, Raquel passou pelo laboratório e viu Marina trabalhando, os ombros um pouco mais tensos do que o normal, ela sentiu uma pontada de culpa. Marina não merecia ser tratada com frieza por causa da confusão interna de Raquel. Naquela noite, Raquel ficou sentada em seu apartamento, encarando o telefone. Ela deveria ligar para Marina se desculpar. Mas o que diria? Desculpa por ser estranha, é que eu não entendo o que estou sentindo por você e isso me apavora? Ridículo.
O caso foi resolvido 2 dias depois, quando Marina finalmente identificou a terceira mulher através de uma análise meticulosa de registros de cartão de crédito. A secretária de Ricardo, que havia sido demitida na semana anterior ao assassinato. Confrontada com as evidências, ela confessou. Durante a celebração discreta da equipe pela resolução do caso, Raquel observou Marina de longe. Ela estava conversando animadamente com Paulo e Júlia, rindo de algo que Paulo havia dito. E Raquel sentiu algo apertado e doloroso em seu peito. Inveja. Ela estava com inveja da facilidade com que Marina se conectava com as pessoas, da leveza que ela trazia para qualquer situação. E se fosse honesta consigo mesma, inveja de qualquer pessoa que tivesse a atenção completa de Marina. Isso não deveria estar acontecendo. Raquel pensou pela 100ª vez, mas a verdade implacável era que estava acontecendo. E ela não fazia ideia do que fazer a respeito. O novo caso chegou em uma segunda-feira chuvosa de março. Uma série de assaltos violentos na Zona Sul, aparentemente conectados, com um padrão específico que sugeria a mesma quadrilha. Raquel foi designada como líder da investigação e Marina como perita principal. Mas as coisas entre elas estavam tensas. Raquel havia construído muros em torno de si mesma, mantendo interações estritamente profissionais, respondendo perguntas com monossílabos, evitando qualquer momento de proximidade. Marina, percebendo a mudança, havia se retraído também, sua habitual warmth, substituída por uma cordialidade profissional e distante. A equipe notou. Paulo comentou em voz baixa para Carlos. O que aconteceu entre aquelas duas? Elas estavam trabalhando tão bem juntas no último caso. Júlia, que percebia mais do que deixava transparecer, apenas balançou a cabeça. Às vezes as pessoas precisam de espaço, não é da nossa conta. Mas estava afetando o trabalho. Durante uma reunião de estratégia, Raquel questionou uma das conclusões de Marina sobre evidências balísticas. Você tem certeza de que as armas são as mesmas? Porque essa análise parece apressada. O silêncio na sala foi tenso. Marina olhou para Raquel com uma expressão ferida, que rapidamente se transformou em profissionalismo gélido. A análise foi realizada com o mesmo rigor de sempre, delegada. Posso mostrar meu processo passo a passo se você duvidar da minha competência. Não estou duvidando da sua competência. Raquel começou, mas Marina já estava se levantando. Com licença, preciso voltar ao laboratório. Ela saiu da sala sem olhar para trás. O delegado Ferreira olhou para Raquel com uma expressão severa. Minha sala. Agora. Sentada em frente ao chefe, Raquel se sentiu como uma criança sendo repreendida. E, de certa forma, era exatamente isso. O que está acontecendo, Raquel? Marcos perguntou, não com raiva, mas com preocupação genuína. Você não é assim. Você não questiona publicamente o trabalho de colegas sem base. E Marina é excelente no que faz. Você mesma disse isso há 2 semanas. Eu sei, Raquel admitiu, esfregando o rosto com cansaço. Eu não estou dormindo bem. Estresse. É mais do que isso, Marcos disse gentilmente. Raquel, eu te conheço há mais de 1 década. Você é a pessoa mais controlada e profissional que já conheci. Ver você assim, estou preocupado. Está acontecendo algo pessoal? E ali estava. A oportunidade de desabafar, de compartilhar o turbilhão que estava acontecendo dentro dela. Mas as palavras não vinham. Como ela explicaria algo que nem mesmo entendia? Vou resolver. Foi tudo que ela conseguiu dizer. Prometo que não vai afetar o trabalho novamente. Marcos a estudou por um longo momento antes de suspirar. Tudo bem, mas Raquel, se você precisar conversar, minha porta está sempre aberta. E você deve uma desculpa para Marina. Raquel encontrou Marina no laboratório naquela tarde. Ela estava debruçada sobre um microscópio, tão concentrada que não ouviu Raquel entrar. Por um momento, Raquel apenas observou. Observou a forma como Marina mordia levemente o lábio inferior quando estava focada, como alguns fios de cabelo haviam escapado do coque e emolduravam seu rosto, como havia uma mancha de café na manga de seu jaleco que ela provavelmente nem havia notado. Marina, Raquel disse suavemente. Marina pulou, surpreendida, e então sua expressão se fechou quando viu quem era.
Delegada, precisa de algo? Eu vim me desculpar, Raquel disse, fechando a porta atrás de si. O que eu disse na reunião foi inapropriado e injusto. Seu trabalho é impecável, sempre foi. Eu não deveria ter questionado assim. Marina ficou em silêncio por um momento, então se virou completamente para encarar Raquel. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Me afastando, me tratando com frieza. Me atacando profissionalmente. A voz de Marina estava calma, mas havia dor sob as palavras. Eu pensei que estávamos nos tornando amigas. Eu pensei, não importa. Só me diga o que eu fiz de errado para que eu possa consertar e voltarmos a trabalhar bem juntas. Você não fez nada errado, Raquel disse, e sua voz saiu quebradiça. Marina, você é incrível, brilhante, gentil, autêntica. O problema não é você. Então qual é o problema? Marina perguntou, dando um passo em direção a Raquel. Porque de onde estou, parece que nós tínhamos uma ótima dinâmica de trabalho, uma amizade nascente, e então, do nada, você construiu um muro entre nós. E eu não entendo por quê. Raquel sentiu as palavras subindo em sua garganta, lutando para sair. A verdade que ela havia negado por semanas, que a mantinha acordada à noite, que a assustava mais do que qualquer perigo que já havia enfrentado nas ruas. Porque eu não consigo parar de pensar em você, ela finalmente admitiu, as palavras saindo em um sussurro desesperado. Eu acordo pensando em você. Passo o dia consciente de cada movimento que você faz. Vou dormir ainda pensando em você. E isso me apavora, Marina. Porque eu não entendo. Eu passei 34 anos da minha vida sabendo exatamente quem eu sou, o que eu quero, como funciono. E então você aparece e de repente nada faz sentido anymore. Marina ficou completamente imóvel, seus olhos arregalados. Raquel... Eu sei que é ridículo, Raquel continuou, as palavras agora fluindo como uma represa rompida. Eu sei que não faz sentido. Você é mulher. Eu fui casada com um homem. Isso nunca... Ela parou, respirando pesadamente, sentindo lágrimas de frustração queimando em seus olhos. Isso não deveria estar acontecendo. Mas está, e eu não sei o que fazer. O silêncio que se seguiu foi devastador. Raquel não conseguia olhar para Marina. Não conseguia enfrentar o que via e encontraria ali. Rejeição? Pena? Desconforto? Mas então Marina estava se movendo, fechando a distância entre elas, e suas mãos estavam gentilmente segurando o rosto de Raquel, forçando-a a olhar para cima. Raquel, Marina disse suavemente, seus olhos brilhando com emoção. Você não precisa ter medo. Eu não sei como não ter, Raquel sussurrou. Então deixa eu te ajudar, Marina disse. Não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo imediatamente. Apenas sente. Permite-se sentir, sem julgamento, sem medo. E se eu não souber como, então nós descobrimos juntas. Marina passou o polegar delicadamente pela bochecha de Raquel, limpando uma lágrima que havia escapado. Raquel, você acha que eu não percebi? Eu percebi a forma como você me olha às vezes, a forma como você fica tensa quando estou por perto. E eu tentei dar espaço, não pressionar, porque eu reconheço os sinais. Eu sei como é quando alguém está descobrindo algo novo sobre si mesma. Você sente alguma coisa também? Raquel perguntou, sua voz mal audível. Marina sorriu. Aquele sorriso caloroso que sempre fazia o coração de Raquel acelerar. Raquel, eu venho sentindo há semanas, mas eu não ia fazer nada a respeito. Não até você estar pronta. Não até você entender seus próprios sentimentos. Se você está sentindo toda a emoção desta descoberta, se este momento está tocando seu coração, inscreva-se no canal. Esta jornada de coragem e autenticidade está só começando. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Elas ficaram ali, próximas demais, e não próximas o suficiente, apenas olhando uma para a outra. E então, Raquel fez a coisa mais corajosa que já havia feito em sua vida. Ela se permitiu sentir. Permitiu que o medo, a confusão, e sim, a atração e o carinho que sentia por Marina, simplesmente existissem,
sem tentar controlá-los ou negá-los. Eu não sei o que eu estou fazendo, ela admitiu. Ninguém sabe no começo, Marina respondeu gentilmente. Mas podemos ir devagar. Sem pressão, sem expectativas. Apenas nós descobrindo isso juntas, no seu tempo. Raquel assentiu, e pela primeira vez em semanas sentiu algo do peso em seu peito se aliviar. Eu gostaria disso. Então que tal começarmos simples? Marina sugeriu, dando um passo para trás, mas mantendo um sorriso acolhedor. Jantar, esta noite. Não uma investigação, não trabalho. Apenas duas pessoas conversando, conhecendo uma a outra fora da delegacia. Sem pressão. É um encontro? Raquel perguntou, sentindo-se simultaneamente nervosa e empolgada com a possibilidade. Marina considerou por um momento. É o que você quiser que seja. Pode ser duas amigas jantando. Pode ser duas pessoas explorando uma conexão. Você decide. Sem julgamento de qualquer forma. Raquel respirou fundo. Um encontro, ela disse, as palavras saindo mais firmes do que esperava. Eu gostaria que fosse um encontro. O sorriso que iluminou o rosto de Marina foi como o sol nascendo. Então é um encontro. Elas combinaram detalhes rapidamente antes que Raquel pudesse pensar demais e se assustar novamente. Um restaurante italiano discreto em Pinheiros, às 20h. E quando Raquel finalmente saiu do laboratório, ela se sentiu leve pela primeira vez em semanas. Assustada? Sim. Confusa? Absolutamente. Mas também, surpreendentemente, esperançosa. Naquela noite, enquanto se arrumava para o jantar, Raquel se olhou no espelho. A mesma mulher que sempre fora a olhava de volta, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma suavidade. Uma abertura. Você pode fazer isso, ela disse para seu reflexo, um passo de cada vez. Uai. E quando ela chegou ao restaurante e viu Marina esperando, linda em um vestido simples azul marinho, sorrindo aquele sorriso que agora Raquel se permitia admitir que adorava, ela soube que havia tomado a decisão certa. Porque às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que não planejamos. Aquelas que nos assustam. Aquelas que nos desafiam a crescer além de quem pensávamos ser. E Marina Santos era definitivamente uma dessas coisas. O restaurante italiano era aconchegante, com luzes baixas e velas sobre as mesas. Marina havia escolhido uma mesa nos fundos, mais privada, e Raquel silenciosamente agradeceu pela consideração. Ela já estava nervosa o suficiente sem se preocupar com alguém da delegacia os vendo. Você está linda, Marina disse quando Raquel se sentou, e havia uma sinceridade simples em suas palavras que fez Raquel corar. Obrigada. Você também, Raquel respondeu, e então riu nervosamente. Desculpa, não sou boa nisso. Em encontros, em qualquer coisa assim. Então faz quanto tempo desde seu último encontro? Marina perguntou gentilmente, folheando o cardápio. 5 anos, Raquel admitiu. Desde o divórcio. Eu fui em alguns depois, mas sempre pareceram forçados, artificiais. Então, eventualmente parei de tentar. O que aconteceu? No casamento, quero dizer. Você não precisa responder se for desconfortável. Raquel considerou a pergunta. Normalmente, ela desviava desse assunto. Mas havia algo na presença de Marina que a fazia querer se abrir. Nós nos conhecemos na faculdade. Ele era estudante de direito, eu de criminologia. Parecia fazer sentido na época. Nos casamos jovens, aos 24. E por um tempo foi... bom. Ou pelo menos eu achava que era. Mas não era? Marina perguntou suavemente. Era seguro. Raquel corrigiu. Era confortável. Era o que se esperava. Mas havia algo faltando. Eu não sabia explicar o que na época. Pensava que todo casamento era assim, sabe? Companheirismo, respeito mútuo, mas não aquela paixão que você vê nos filmes. Eu achava que aquilo era só ficção. E agora? Marina perguntou, seus olhos fixos em Raquel. Agora eu me pergunto se eu estava procurando aquela paixão nos lugares errados. Raquel respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Elas pediram a comida e a conversa fluiu mais facilmente do que Raquel esperava. Marina falou sobre crescer no Rio,
sobre como soube desde adolescente que era diferente, sobre o processo de se aceitar e se assumir para a família e amigos. Meus pais levaram um tempo, ela admitiu. Eles são de uma geração mais conservadora, tinham expectativas tradicionais. Mas, eventualmente, eles viram que eu era mais feliz sendo autêntica do que vivendo uma mentira. E o amor deles foi maior que o medo. Você tem sorte, Raquel disse. Meus pais... Meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos. Ele nunca foi muito expressivo emocionalmente. E minha mãe, ela era maravilhosa, mas também muito prática, focada em sucesso, carreira, estabilidade. Sentimentos eram algo para ser gerenciado, não explorado. Isso deve ter sido solitário, Marina observou. Foi, Raquel admitiu. É. Eu passei tanto tempo aprendendo a controlar tudo, a não sentir demais, que agora que eu quero sentir, é aterrorizante. Marina estendeu a mão sobre a mesa, oferecendo sua palma aberta. Posso? Raquel olhou para a mão estendida, seu coração acelerando. Era apenas uma mão, um toque simples. Mas parecia enorme, significativo, assustador. Ela respirou fundo e colocou sua mão na de Marina. O toque foi elétrico. Marina entrelaçou seus dedos gentilmente, seu polegar traçando pequenos círculos na palma de Raquel. Viu? Não é tão assustador assim. É um pouco, Raquel admitiu com um pequeno sorriso. Mas é bom também. Assustador e bom, elas conversaram por horas, a comida quase esquecida à medida que compartilhavam histórias, risadas, momentos de silêncio confortável. Marina falou sobre seu amor por fotografia, um hobby que praticava nas horas vagas. Raquel admitiu que secretamente adorava romances policiais antigos, mesmo achando a maioria deles tecnicamente incorreta. Não acredito que você assiste aqueles shows. Marina riu. Você que é tão meticulosa com procedimentos? Eu sei, Raquel respondeu, e havia um sorriso genuíno em seu rosto, algo raro para ela. Mas tem algo reconfortante em ver os casos sendo resolvidos em 45 minutos, com música dramática de fundo. Bem diferente da realidade. A realidade é mais bagunçada, Marina concordou. Mas também mais interessante, mais humana. Quando o restaurante começou a fechar e elas foram gentilmente avisadas que era hora de sair, Raquel percebeu com surpresa que eram quase meia-noite. O tempo havia voado de uma forma que não acontecia há anos. Posso te levar em casa? Raquel ofereceu quando saíram para a noite fresca de São Paulo. Eu adoraria, Marina respondeu. O trajeto até o apartamento de Marina em Vila Madalena foi preenchido com conversa suave, música baixa tocando no rádio. Quando Raquel estacionou em frente ao prédio, nenhuma das duas se moveu imediatamente para sair. Eu gostei muito desta noite, Marina disse suavemente. Obrigada por ter coragem de vir. Sei que não foi fácil. Obrigada por ser tão paciente comigo, Raquel respondeu. Por não me pressionar, por me dar espaço para processar. Marina se virou no banco para encará-la. Raquel, eu preciso te dizer algo. E você não precisa responder agora, ou nunca, se não quiser. Mas eu preciso ser honesta. Ok, Raquel disse, seu coração acelerando. Eu gosto de você, Marina disse simplesmente, muito. Desde as primeiras semanas trabalhando juntas. E eu sei que você está descobrindo coisas sobre si mesma, e que isso é complicado e assustador. Então eu vou ir no seu ritmo, completamente. Mas eu precisava que você soubesse que o que eu sinto é real. Não é curiosidade ou atração passageira. É genuíno. Raquel sentiu emoção apertar sua garganta. Eu também gosto de você, ela admitiu. De uma forma que nunca senti antes. É intenso e confuso e eu acho que é por isso que me assustava tanto. Porque se eu admitisse o que estava sentindo, teria que admitir muitas outras coisas também. Como o quê? Como o fato de que talvez eu tenha passado a vida inteira vivendo do jeito que os outros esperavam de mim, em vez de descobrir o que eu realmente queria, Raquel disse. As palavras saindo em um sussurro, como o fato de que meu casamento falhou, não porque ele era uma má pessoa, ou porque eu era uma má esposa, mas porque eu estava tentando ser algo que não era. Como o fato de que quando eu olho para você,
Eu sinto algo que nunca senti com ele, nem nos melhores momentos. Marina pegou a mão de Raquel novamente. E isso te assusta? Apavora, Raquel admitiu. Mas também me faz sentir viva pela primeira vez em muito tempo. Elas ficaram ali sentadas, mãos entrelaçadas, apenas existindo naquele momento. E então Marina perguntou suavemente: "Posso te beijar?" O coração de Raquel parou. Um beijo. Isso tornaria tudo real, inegável. Mas olhando nos olhos de Marina, vendo a esperança e o carinho ali, Raquel soube sua resposta. Sim, ela sussurrou. Marina se inclinou lentamente, dando a Raquel todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas Raquel não recuou. Quando os lábios de Marina tocaram os seus, suaves e calorosos, Raquel sentiu como se tudo finalmente se encaixasse. Como se um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando de repente revelasse sua imagem completa. O beijo foi gentil, questionador, cheio de promessa. Quando se separaram, Raquel tinha lágrimas nos olhos. Isso foi... Ela começou. Eu sei, Marina disse, também com os olhos brilhando. Eu sei. Esta história de coragem e autodescoberta está chegando ao seu momento mais emocionante. Se você está acompanhando cada batida do coração de Raquel, cada passo dessa jornada, inscreva-se no canal. Vamos continuar essa caminhada juntos. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Raquel e Marina decidiram manter seu relacionamento privado por enquanto, não por vergonha, mas porque Raquel precisava de tempo para processar tudo sem a pressão de olhares externos e julgamentos. Elas se encontravam para jantares, para caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos, para conversas longas que duravam até a madrugada. Marina apresentou Raquel a um mundo que ela nunca havia explorado. Bares LGBTQ+, onde podiam ser elas mesmas sem olhares curiosos, grupos de apoio onde Raquel ouvia histórias de outras pessoas que descobriram sua sexualidade tardiamente na vida, livrarias com literatura que a ajudava a entender e nomear o que estava sentindo. E lentamente, cuidadosamente, Raquel começou a se abrir. Começou a se aceitar. Eu não sei se eu sou lésbica, ela admitiu para Marina uma noite, deitadas no sofá do apartamento de Marina, a cabeça de Raquel descansando no ombro dela. Essa palavra parece tão definitiva, como se eu soubesse exatamente quem sou. Você não precisa de rótulos se não quiser, Marina disse acariciando seu cabelo. Não precisa definir tudo agora. Algumas pessoas gostam de palavras específicas, outras preferem apenas ser. E tudo bem. Mas e se as pessoas perguntarem? E se minha família perguntar? Então você diz o que se sentir confortável dizendo, Marina respondeu. Você pode dizer que está descobrindo quem é. Pode dizer que está em um relacionamento com uma mulher. Pode dizer que não deve explicações a ninguém sobre sua vida pessoal. Não existe resposta certa ou errada, Raquel. Apenas o que é verdade para você, mas Raquel sabia que eventualmente teria que enfrentar o mundo exterior. E essa oportunidade veio de uma forma inesperada. Era uma tarde de sexta-feira, quando Júlia, a escrivã, entrou na sala de Raquel com um envelope. Isto chegou para você, do organizador da Conferência Nacional de Investigação Criminal. Raquel abriu o envelope e leu o convite. Ela havia sido selecionada para apresentar um painel sobre técnicas de investigação em crimes complexos. Era uma honra significativa, um reconhecimento de seus anos de trabalho árduo. Você pode levar um acompanhante, Júlia comentou, lendo por cima do ombro de Raquel. A conferência é em Brasília, 3 dias. Vai ser bom para você sair um pouco de São Paulo. Um acompanhante. Raquel olhou para o convite, sua mente trabalhando. Ela poderia ir sozinha, como sempre fazia. Ou, naquela noite, ela mostrou o convite para Marina. Você gostaria de ir comigo? Marina olhou para ela com surpresa. Para a conferência? Raquel, você sabe que significa ir como um casal. Em um evento profissional. Pessoas vão ver, vão fazer suposições. Eu sei, Raquel disse, e havia uma determinação nova em sua voz. E eu acho que estou pronta.
Não para fazer um anúncio dramático ou qualquer coisa assim, mas para estar com você, publicamente, sem esconder. Para parar de ter medo do que os outros vão pensar. Marina pegou as mãos de Raquel. Você tem certeza? Porque eu não quero que você se sinta pressionada. Eu tenho certeza, Raquel disse, e percebeu que era verdade. Passei toda a minha vida vivendo com medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de ser diferente. E estou cansada, Marina. Estou cansada de viver com medo. Quero viver com verdade. A conferência em Brasília foi um marco. Raquel apresentou seu painel com confiança, e Marina assistiu orgulhosa da plateia. Durante os eventos sociais, elas circulavam juntas, e quando alguém perguntava quem era Marina, Raquel respondia simplesmente: ela é perita criminal na minha delegacia, e minha namorada. Houve alguns olhares surpresos, algumas sobrancelhas levantadas, mas também houve sorrisos de apoio, cumprimentos calorosos, e a percepção gradual de que o mundo não havia acabado por ela ser honesta sobre quem era. Na última noite da conferência, elas caminhavam pelo eixo monumental, as luzes da cidade refletindo nos prédios modernistas ao redor. Como você está se sentindo? Marina perguntou. Leve, Raquel respondeu, e havia admiração em sua voz. Pela primeira vez talvez sempre, eu me sinto leve. Como se eu tivesse largado um peso enorme que nem sabia que estava carregando. Eu estou tão orgulhosa de você, Marina disse, parando e virando Raquel para encará-la. Você sabe disso, né? A coragem que você teve, não só de se abrir para mim, mas de se abrir para si mesma, de questionar tudo o que você achava que sabia. Isso é incrível. Eu não teria conseguido sem você, Raquel disse sinceramente. Sua paciência, sua gentileza, a forma como você me deu espaço, mas também me mostrou que estava tudo bem ter medo. Você me salvou, Marina. Não, Marina corrigiu suavemente. Você se salvou. Eu só te mostrei o caminho, mas você foi quem teve coragem de andar. Elas se beijaram ali, sob o céu estrelado de Brasília, e Raquel sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. De volta a São Paulo, Raquel decidiu que era hora de contar ao delegado Ferreira. Não porque fosse obrigatório ou porque ela achava que ele desaprovaria, mas porque ela não queria mais esconder uma parte tão importante de sua vida. Marcos, você tem 1 minuto? Ela perguntou, entrando em sua sala em uma manhã tranquila. Sempre, ele respondeu indicando uma cadeira. O que foi? Eu só queria te contar algo pessoal, Raquel começou, e notou suas mãos tremendo levemente. Ela as firmou em seu colo. Marina e eu estamos em um relacionamento romântico. Marcos a olhou por um longo momento, e então um sorriso lento surgiu em seu rosto. Eu sei, você... sabe? Raquel, eu não sou cego, ele disse com carinho. A forma como vocês se olham, como você mudou nas últimas semanas, mais leve, mais feliz, eu suspeitava. Mas eu queria que você me contasse quando se sentisse pronta. Então, obrigado por confiar em mim. E você não tem problema com isso? Raquel perguntou. Por que eu teria? Marcos respondeu genuinamente surpreso. Você é uma das melhores profissionais que já trabalhou comigo. Marina também. Se vocês encontraram felicidade uma na outra, eu só posso ficar feliz por vocês. Obviamente, desde que mantenham a profissionalidade no trabalho. O que eu sei que vocês vão fazer. Raquel sentiu lágrimas de alívio queimando em seus olhos. Obrigada. Isso significa muito. Raquel, Marcos disse seriamente, você dedicou sua vida ao trabalho, à justiça, mas você também merece ser feliz. Merece viver autenticamente. Nunca se esqueça disso. A notícia se espalhou pela delegacia nas semanas seguintes, não como fofoca maliciosa, mas como um simples fato. Algumas pessoas ficaram surpresas, outras não, mas o que importava era que ninguém as tratou diferente. Elas ainda eram a delegada Almeida e a perita Santos, profissionais competentes que resolviam casos juntas. Apenas agora, quando saíam à noite após um dia longo, elas iam para casa juntas. Quando havia festas da delegacia, compareciam como casal. Quando olhavam uma para a outra durante reuniões, havia um entendimento, uma conexão que ia além do profissional. 3 meses depois do primeiro beijo, Raquel levou Marina para conhecer seu irmão mais novo.
Pedro e sua família. Foi um jantar tenso no começo, com Pedro claramente desconfortável e sua esposa excessivamente educada. Mas Marina tinha aquele dom de colocar as pessoas à vontade. Ela conversou com os sobrinhos de Raquel sobre videogames, ajudou na cozinha, fez piadas que quebraram o gelo. E no final da noite, quando estavam saindo, Pedro puxou Raquel de lado. Ela é boa pra você, ele disse simplesmente. Eu não te via sorrir assim desde antes da mamãe ficar doente. Se ela te faz feliz, então eu estou feliz por você. No carro, voltando para casa, Marina perguntou. Então, foi tão terrível quanto você temia? Não, Raquel admitiu com um sorriso. Na verdade, foi bom, diferente, mas bom. Você conquistou meu sobrinho de 8 anos, o que é um grande feito. Crianças são fáceis, Marina brincou. Seja autêntico e eles captam. A autenticidade era algo que Raquel estava aprendendo a abraçar. Não era sempre fácil. Havia dias em que velhas inseguranças voltavam, momentos em que ela se perguntava se havia tomado as decisões certas. Mas então, ela olhava para Marina, para a vida que estavam construindo juntas, e sabia. Ela havia passado tanto tempo sendo o que os outros esperavam. A filha perfeita, a esposa adequada, a policial controlada e profissional. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ela havia perdido Raquel, a verdadeira Raquel, com seus medos e desejos, suas vulnerabilidades e forças. Marina a havia ajudado a encontrar essa pessoa novamente, ou talvez, pela primeira vez. Uma noite, deitadas no apartamento que agora compartilhavam, Marina virada para Raquel na escuridão, ela finalmente disse as palavras que vinham construindo em seu coração há semanas. Eu te amo. Marina ficou quieta por um momento que pareceu eterno. Então, eu também te amo. Desde aquele dia que você foi brava comigo sobre a análise das armas e depois apareceu no laboratório toda envergonhada para se desculpar. Foi quando eu soube. Raquel riu, lembrando. Eu estava tão confusa naquele dia. Você estava descobrindo quem você era, Marina corrigiu. E assistir você florescer nessa jornada foi a coisa mais bonita que já vi. Isso não deveria estar acontecendo, Raquel disse, ecoando o pensamento que a havia perseguido no início. Era isso que eu pensava no começo. Toda vez que te via, toda vez que sentia algo, eu pensava, isso não deveria estar acontecendo. E agora? Agora eu penso que essa foi a melhor coisa que não deveria estar acontecendo que já me aconteceu, Raquel disse com um sorriso. Engraçado como, às vezes, as melhores coisas da vida são aquelas que nunca planejamos. Aquelas que nos assustam para caramba. Aquelas que nos forçam a crescer. Marina beijou sua testa suavemente. Você é incrível. Você sabe disso? Estou aprendendo, Raquel respondeu. Com você, estou aprendendo muitas coisas. Como sentir sem medo. Como viver autenticamente. Como amar de verdade. Meses se transformaram em 1 ano. Raquel e Marina continuaram trabalhando juntas, resolvendo casos, fazendo justiça. Mas agora, no final de cada dia, elas voltavam para casa juntas. Cozinhavam juntas, riam juntas, viviam juntas. Raquel ainda tinha momentos de insegurança. Ainda havia dias em que velhos medos surgiam. Mas Marina estava sempre lá, paciente e compreensiva, lembrando-a de que crescimento não é linear. Que é ok ter dúvidas. Que amor verdadeiro não julga, apenas apoia, e Raquel aprendeu a retribuir esse apoio. Quando Marina tinha dias difíceis, quando casos pesados a afetavam, Raquel estava lá. Ela aprendeu que força não é apenas sobre controle, mas sobre vulnerabilidade. Que abrir-se para alguém não é fraqueza, é coragem. Elas começaram a fazer planos para o futuro. Talvez um apartamento maior, talvez um cachorro. Talvez eventualmente pensar em formar uma família, de uma forma ou de outra. Você já imaginaria isso? Marina perguntou uma manhã de domingo, tomando café na pequena varanda do apartamento. São Paulo despertando ao redor deles. Há 1 ano atrás, você imaginaria estar aqui, comigo, planejando um futuro juntas? Não, Raquel admitiu honestamente. Há 1 ano, eu nem conseguia imaginar sentir o que sinto por você. Mas agora não consigo imaginar minha vida de outra forma.
Você se arrepende de algo? Marina perguntou. Do tempo que levou para se descobrir? Das oportunidades que pode ter perdido? Raquel pensou cuidadosamente antes de responder. Não, porque tudo que passei, todas as experiências que tive, me levaram até aqui, até você. E eu não mudaria isso por nada. Talvez eu tenha levado mais tempo que outras pessoas para descobrir quem eu sou. Mas eu cheguei lá, e valeu cada momento de confusão, cada segundo de medo, cada lágrima, porque me trouxe aqui, para mim. Marina perguntou suavemente. Para você, Raquel confirmou, e para mim mesma, para a pessoa que eu realmente sou, não a pessoa que eu achava que deveria ser. Elas ficaram sentadas em silêncio confortável, assistindo a cidade ganhar vida. E Raquel pensou em tudo que havia mudado desde aquele primeiro dia, quando Marina entrara em sua sala com aquele sorriso caloroso e energia vibrante. Ela pensou na mulher que era então, controlada, rígida, vivendo uma vida cuidadosamente construída, mas fundamentalmente inautêntica. E pensou na mulher que era agora, ainda forte, ainda profissional, mas também vulnerável, aberta, capaz de amar profundamente e sem medo. Isso não deveria estar acontecendo. Havia sido seu primeiro pensamento. Mas ela estava errada. Isso deveria exatamente estar acontecendo. Porque isso era amor verdadeiro. Isso era crescimento real. Isso era vida autêntica. E pela primeira vez em seus 35 anos, Raquel Almeida estava vivendo de verdade. Obrigada por acompanhar esta jornada de autodescoberta, coragem e amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, se você se viu em alguma parte dessa transformação, ou se simplesmente acredita no poder do amor autêntico, inscreva-se no canal. Continue conosco para mais histórias que celebram a coragem de ser quem realmente somos, não importa quanto tempo leve para descobrir. Porque nunca é tarde demais para viver autenticamente. Nunca é tarde demais para amar de verdade. E nunca é tarde demais para se encontrar.